tem também inflação. Inflação oficial, né? A inflação real é maior. Mas a inflação oficial em 2020, estamos falando do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, fechou o ano passado em 4,52%, acima do centro da meta para o ano, que era de 4%. E é a maior inflação desde 2016, mas na verdade há índices bem mais elevados na década, que foi encerrada exatamente em dezembro, né? Já que a nova década começou há poucos dias. E o índice em 2016 ficou em 6,29. Mas lembrando, estamos falando de inflação oficial. É até interessante perguntar, qualquer um de nós pode responder, os ouvintes podem responder ali para si mesmos, cada um de nós pode dizer se de janeiro a dezembro de 2020 o impacto no bolso foi de apenas 4,52%. Se aquilo que você comprava em janeiro de 2020 e o que você comprava em dezembro do mesmo ano, a diferença era de 4,52%. No geral, remédios, alimentos, combustível, passagem de ônibus, isso, claro, há variações. A estatística nunca capta a subjetividade da vida humana. Nunca. Nenhuma estatística. Nunca. Ela é incapaz de abordar a subjetividade das coisas. Então, claro, ela traz planos bem amplos e, inclusive, estabelecendo médias para realidades muito distintas. E aí todo mundo olha para a média e onde a inflação foi muito maior, o salário será reajustado. Quando é reajustado? O salário é reajustado pela inflação oficial. Na maioria das vezes, muito inferior à inflação real. O salário mínimo, aliás, não vai acompanhar nem a inflação oficial. Nem a inflação oficial. E eu acho que qualquer um de nós sabe, indo cotidianamente ou semanalmente ou mensalmente ao supermercado, ao armazém, ao açougue, à farmácia, ao posto de combustível, sabe que a inflação real não foi de apenas 4,52%. É que há os expurgos e o peso que os produtos têm na chamada cesta. Aliás, essa renovação, os expurgos são renovados, o que cai fora, o que não cai fora, o que é considerado, o que deve ter peso maior, exatamente a partir do censo. Censo que não houve. Deveria ter acontecido no ano passado. E o censo é que traria os parâmetros para os novos expurgos, para a mudança de peso de preços no levantamento da inflação média. E aquilo, na cidade de São Paulo, você tem, por exemplo, diferença na elevação de preços do mesmo produto de um bairro para outro. E você tem diferenças de uma cidade para outra. Entre as capitais nem se fala. Dificilmente a inflação em São Paulo é igual a de Natal, é igual a de João Pessoa, é igual a de Manaus. Faixas etárias. As pessoas mais velhas que gastam mais, pelo menos a maioria, com remédios, né? Precisam tomar mais remédios, gastam mais com farmácia. E aos planos de saúde, aí vem uma nova cacetada que ficou represada quando a decisão decente, dadas as circunstâncias, falamos tanto em tempos de guerra, que a única decisão decente teria sido: não haverá reajuste em 2020 e este reajuste não será represado para 2021. E em 2021 não haverá um reajuste maior do que o previsto porque não houve em 2020. São tempos de guerra. Que nada. O que ficou represado virá, com mais força, distribuído ao longo do ano, além do reajuste em si de 2021. O resultado veio um pouco acima do esperado. Os analistas estimavam a inflação de 4,37%.
O 37 é uma fantasia, né? Uma fantasia. Eles pegam ali a projeção, fazem uma média, etc. Mas não é que alguém diz 4,37. Não, é a média das expectativas. Isso segundo a última pesquisa Focus do Banco Central. Mas para termos uma ideia, em 2010, que foi o último ano do Lula, a inflação, obviamente estamos falando de IPCA, não é? É um dos levantamentos. Você tem aquele levantamento mais restrito para quem ganha até 2 salários mínimos. E aquele que vai até 40 salários mínimos. O IPCA, que é o amplo, em 2010, a inflação chegou a 5,91 IPCA. O IPCA no ano seguinte foi de 6,5. Subiu. Retrocedeu no ano seguinte, 2012, para 5,84. Subiu no ano seguinte para 5,91. Em 2014, chegou a 6,41. E aí, aquele ano terrível, 2015, em que tivemos a estagflação. Ou seja, a economia estagnada e os preços subindo. Até porque havia represamento dos preços administrados. Eletricidade, por exemplo, combustível, eles estavam represados. E aí teve uma hora que não houve jeito, foi até quando houve a mudança no comando da economia no governo Dilma. E o Levi foi chamado para mudar aquilo que vinha sendo a tônica numa política de subsídios que se provou equivocada, porque não era a garantia de preços baixos, mas era o represamento de aumentos. E ele veio para administrar isso depois do período Manteiga. 10,67%. Obviamente foi a maior da década encerrada no último dia 31. 2016, 6,29%. E aí caiu para 2,95%, com o Henrique Meirelles evocando, reivindicando os louros pela redução da inflação, mas na verdade não foi nada que tenha sido feito pelo Henrique Meirelles, mas sim um achatamento brutal do consumo. Brutal. Aí tivemos um índice maior, 3,75%. 2019, 4,31%, já no primeiro ano Bolsonaro, houve uma elevação. E no segundo ano do Bolsonaro, 2020, 4,52%. Então, não é um índice que está entre os maiores da década, mas é maior do que o de 2019, do que 2018, do que 2017, e aí é inferior ao dos anos anteriores. O grande problema é que a inflação não está sendo provocada por aquecimento do consumo. Porque você tem, em situações normais, o que acontece? Há uma demanda tão grande, um crescimento da demanda, porque houve crescimento de renda. As pessoas estão com mais dinheiro. E aí elas passam a consumir mais. E aí, muitas vezes, a demanda supera a oferta. E aí não tem jeito, o preço sobe. Se há mais procura do que oferta, o preço sobe. Se, pelo contrário, a oferta é maior do que a procura, o preço diminui. Porém, isso em situações normais. E o Brasil, há muito tempo, não sabe o que é uma situação normal. Então, mesmo com o consumo achatado, com desemprego extraordinário, com milhões de pessoas obrigadas a consumirem apenas o essencial, com milhões de pessoas na miséria, e é óbvio que elas não estão consumindo mais, pelo contrário, estão igual aquela figura do Zé do Cinto, do Luiz Fernando Veríssimo, né? E vão apertando, 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 e o que fazer? Porque o consumo não cresce, a demanda não sobe, a não ser pontualmente. Desse ou daquele produto, por exemplo, 2020, constatou-se que houve mais procura por arroz e, ao mesmo tempo, redução da oferta, né? Então, é claro, você soma as duas coisas ou combina as duas coisas, os preços sobem. Mas isso é uma coisa circunstancial. Agora, nós temos anos de consumo achatado e alguma pressão inflacionária. Vem do dólar,
Até porque você não produz comida sem efeito do câmbio, porque afinal de contas há insumos que são importados, ou na produção do adubo, ou na produção de outros insumos defensivos agrícolas, etc. E há o maquinário. Então é claro que o câmbio, a relação real-dólar, tem um peso em alimentos. Há também os aspectos climáticos, seca prolongada, ou um período extenso de chuvas mais fortes. Tudo isso faz com que alguns produtos desapareçam, com que o preço suba. Por exemplo, aqui nessa região, na semana passada, desapareceu o brócolis. Sumiu. Não encontrava, né? E quando vinha um produtor oferecer para o vendedor, para o comerciante, ele pediu um preço que o comerciante não podia repassar. Ele falou, não posso comprar, porque eu não vou conseguir vender por esse preço. Eu vou pagar mais do que eu vou ganhar. Né? Então o produto desapareceu. Então você tem isso por conta de uma chuva, período prolongado de chuvas e tal. Isso é normal, principalmente quando se trata de hortifruti granjeiros e tal. Né? Mas, no geral, há uma pressão permanente que não advém de elevação de consumo. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante. E é bom lembrar que o salário mínimo, ele terá, ou as pessoas receberão a partir de fevereiro, o salário mínimo de 1.100 anunciado para este ano, então já em fevereiro as pessoas receberão. É claro que você tem também o salário mínimo estadual, não é? Isso aqui é a base nacional, pode ser maior do que esse valor. Mas o fato é que o reajuste do salário mínimo foi de 5,26 e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulou alta de 5,45 no ano passado. Então aqui o salário mínimo fica devendo. E os salários em geral. Aquele número que trouxemos aí, uma inflação pelo IPCA de 10,67 em 2015, não é? Quantos trabalhadores tiveram seus salários reajustados por aquela inflação? Num período de desemprego. E é bom lembrar que a tal flexibilização da legislação trabalhista, e nós criamos aqui algo extraordinário, né? Conceitualmente extraordinário, que é o negociado prevalecer sobre o legislado. Ou seja, de que vale o legislado se ele pode ser ignorado na negociação. E aí a negociação, qualquer negociação, pressupõe força de negociação, poder de barganha. E é claro que num período de desemprego crescente, o trabalhador tem cada vez menos poder de negociação, menos força de negociação, porque há um exército de desempregados, milhões e milhões. E a não ser aquele sujeito que a empresa considera imprescindível, se ele exige um reajuste que seja, não estou falando nem em aumento, muitas vezes ele pode simplesmente ser substituído por alguém que, desesperado pelo drama do desemprego, topa ganhar 70% do que ganhava o outro, antes de um reajuste reivindicado. Então, cada vez mais é difícil para o trabalhador conseguir, pelo menos, manter sua capacidade de compra, seu poder de compra. E salário é isso, é poder de compra. Não é nota. Você pode ter até um reajuste nominal, mas se ele não acompanha a inflação real, não oficial, o seu salário vai valer menos, cada vez mais. O seu poder de compra será cada vez menor. Ou seja, na prática, em termos reais, você está ganhando cada vez menos. Seu salário é cada vez menor, porque você compra menos. Ninguém come dinheiro. Ninguém toma dinheiro contra uma doença. Ninguém abastece o carro com notas ou com moedas. O dinheiro vale o que ele adquire, ele é meio de troca. Então, embora também seja mercadoria e sujeito, portanto, à lei de oferta e da procura, como a realidade cambial mostra. Quando há uma procura maior pelo dólar, o dólar se valoriza. Quando há uma procura maior pelo real, o real se valoriza. E assim com qualquer moeda, o dinheiro também é mercadoria. Porém, ele é meio de troca. Ele vale o que ele adquire. E os salários adquirem cada vez menos, porque não acompanham a inflação real.
Mesmo a inflação acanhadíssima se comparado ao que tínhamos nos anos 80. Mas é inflação, é preço subindo. E a inflação real é sempre maior que a oficial. E o salário não acompanha. E o problema é o desencadear da cultura inflacionária. Porque há preços cujo aumento se justifica. Fator sazonal, é um período em que falta aquele produto, tem menos. Isso acontece com laranja, com abacaxi, com melancia, com uva. Claro, com o brócolis. Até com produtos que são consumidos o ano inteiro e com produção anual, como arroz, milho, soja. Às vezes há uma redução. Até a soja, em que o Brasil é um dos campeões de produção e exportação, em 2020 houve falta, porque a China levou tudo. E aí o Brasil teve de buscar soja a preços mais altos nos Estados Unidos, além daquelas compras costumeiras no mercado paraguaio. Então, há explicação para alguns aumentos sazonais, climáticos, ou até porque houve um crescimento considerável da demanda daquele produto. Correto? Por exemplo, álcool em gel. Quando todo mundo saiu correndo atrás do álcool em gel, em março, abril, por aí, o preço foi lá em cima. Não é? Então antes aquele troço barato, porque a demanda era ali, facilmente atendida pela oferta. Quando houve uma procura em massa, sem justificativa, porque o sujeito já tinha comprado aquele álcool em gel, o preço foi lá em cima. E depois, quem produz e distribui pelo mercado, mesmo não tendo qualquer causa econômica de custo de produção para elevar o preço, elevou, porque a demanda cresceu. Então você tem algumas explicações. O problema é a cultura inflacionária. É quando muitos produtos começam a subir sem nenhuma razão, simplesmente porque outros subiram. E o Brasil tem a memória inflacionária da hiperinflação vivida nos anos 80. Né? E por fim, vale que notemos aqui também a questão de quais produtos tiveram um preço elevado de maneira mais substancial. Campeão em 2020. Óleo de soja. Campeão. Campeão. Os 15 primeiros colocados estão na categoria alimentos. Além do óleo de soja, encabeçam o ranking o arroz, 76,01%. O feijão fradinho, 68,08%. A batata inglesa, 67,27%. Esses foram os 3 mais altos. Mas o campeão, o óleo de soja, né? Principais quedas, passagens aéreas, 17,15%. Por quê? Porque durante boa parte do ano ninguém andou de avião. Então, se alguém se aventurasse, estava mais barato. E hospedagem, pelo mesmo motivo. As pessoas desapareceram dos hotéis durante um período, agora vão voltando timidamente. Menos 8,07%. Mas aqui por razões óbvias, né? A procura caiu de tal maneira que não tinha sentido manter o preço também foi reduzido. O problema são os produtos que crescem, que sobem o seu preço, que têm seus preços elevados sem causa nenhuma. É a memória inflacionária. E esse é um risco, porque essa é como bola de neve, ela se movimenta e se alimenta do próprio movimento. E cresce sem causa alguma. Mas o nosso salário não está acompanhando a inflação real. Acho que qualquer um de nós pode testemunhar isso. Não é não, Ronald? É isso, Zaidan.